Vamos continuar nossos estudos do livro A Gênese, o capítulo 13 de A Gênese. E aí nós estávamos vendo os caracteres dos milagres. Então, nós vimos que o Espiritismo não faz milagres, né? Que milagre seria o quê? Uma derrogação das leis da natureza, né? Então, todos os fenômenos que nós não compreendemos, os fenômenos espíritas, eles estão na natureza. Nós podemos não compreendê-los ainda, nem saber quais são as leis que regem aquele fenômeno. Mas existem leis que regem aquele fenômeno, né? Lembra, nós falamos dos ciclos, que tem ciclos na natureza que nós conseguimos observar, né? Os minutos, 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, um dia, 24 horas, um mês, 30 dias, um ano, 12 meses, né? As estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então, são ciclos. E aí se repete, né? Sempre repete. O ponteiro do relógio sempre passa, né? Pelo mesmo lugar, sempre. Então, só que existem ciclos que, por exemplo, né, a gravidez, ela é contada em mês lunar, sabiam disso? São 9 luas, 9 meses lunares, que são 28 dias, não dá 30 dias. Por isso que se você contar 9 meses de 30 dias... Oi, Malvina, fala. Malvina? Abre aí o seu... Antigamente, as mulheres marcavam a gravidez pela lua, né? Sim. Sabiam certinho. Mas eu não acompanhei isso, mas elas bem antigas sabiam. São 9 meses lunares. Porque é o magnetismo da lua, né? Já notaram que na lua cheia é quando o neném mais se mexe, né? Quando mais nasce. Aí elas falam, na minguante nasce a menina, na crescente nasce o menino. Ai, sei lá. Pois é, isso é sabedoria popular, gente. Sim, é. Isso está relacionado diretamente com a mediunidade. Porque o magne, isso daí é ciência. A menstruação, ela também acontece no mês lunar, né? 28 em 28 então, dias. Não é? A não Tanto ser... é que chama ciclo, né? Ciclo menstrual, é um ciclo lunar, né? Lua. Exatamente. E então, olha que interessante, isso está vinculado à mediunidade, né? Quando ocorre um ciclo lunar, né? Então a mulher, se ela não ficar grávida, ela vai menstruar, não é? E antes dela menstruar, uma semana, 10 dias antes, muitas mulheres, eu vivi muito isso, eu acho que a maioria de vocês também, tem a chamada TPM, né? Tensão pré-menstrual, não é? A gente fica irritada e não sabe por quê, até que menstruou, calma, né? A pré que chama, né, Márcia? Pré. Tensão pré-menstrual. Aí, qual é a razão disso? A razão é que o nosso organismo, ele não sabe que não vai chegar um óvulo fecundado lá no útero, né? Não sabe. A cada mês lunar, o nosso organismo se prepara para receber um ovo, que é um óvulo fecundado, certo? E aí ele se prepara todo para uma gravidez. Aí não acontece a gravidez, e aí aquele endométrio, né, que é aquele sangue que estava ali para ser um ninho para
ovinho ficar ali e se alimentar daquele sangue, né, daquela que vai virando uma placenta, então não vem ovinho, então ocorre o endométrio descama e ocorre então a menstruação. Mas o organismo não sabe que não vai chegar um ovinho. E nesse período é o período em que a mulher vai receber a incorporação de um espírito. Porque a única incorporação verdadeira, real, é a gravidez. Porque aí tem um espírito dentro do corpo da mulher. Aí é a verdadeira incorporação. As outras não são incorporação, porque é perispírito com perispírito, mente com mente, né? Então, todo o nosso sistema mediúnico está aberto para receber um espírito. E aí, então, a mulher na TPM, ela fica irritada, ela fica nervosa, porque ela absorve todas as energias do meio ambiente, entenderam? Então, um dia vai chegar em que a medicina vai compreender esse fenômeno, né, esse fenômeno. E aí, a gravidez não acontece, ela volta para o seu estado normal, né? Se a gravidez acontece, os espíritos, no livro Entre a Terra e o Céu, eles dizem que a mulher grávida, ela é semi-louca. Ah, meu Deus. Ela não é normal. Ela não é normal. Por que ela não é normal? Porque ela está incorporada de uma outra mente. Tem duas mentes ali, a dela e a da criança. E, normalmente, essa criança que está vindo é um espírito ali, né? Meio termo, né? Vamos dizer assim. E também, o organismo da mãe, ele ainda funciona, segundo esse livro, Entre a Terra e o Céu, como um filtro das energias do perispírito da criança, das energias do mundo espiritual. Se ele não conseguiu se libertar de tudo, a mãe vai filtrando, e por isso ela sente tanto enjoo, passa tão mal. Entenderam? Então, mas nós estávamos falando de ciclos. Tudo são ciclos que nós podemos observar. Mas e esses ciclos, eles interferem na nossa vida. E muitas vezes parece que aconteceu um milagre, mas não foi milagre. Foi uma interferência magnética que nós não conseguimos entender. Bom, então, o espiritismo, como está escrito aqui em cima, né? Nós vimos isso. Não produz. O espiritismo não faz milagre. Então, já bateu martelo aí. As curas que acontecem não são milagres. Os fenômenos espíritas são todos explicáveis pelas leis naturais. Agora, e Deus, né? Isso que nós começamos a ver. Se Deus fazia milagres. Então, nós vimos também que Deus, se Ele quisesse, e se Ele quiser, claro que Ele faz, porque nada é impossível para Deus. Mas acontece que, por que Deus faria milagres? Porque para fazer um milagre é uma derrogação de uma lei natural. Aí ele teria que revogar a sua própria lei, a lei dele mesmo, né? E isso não faria o menor sentido, já que quando ele fez aquela lei natural, aquela lei era útil. E se ela era útil há milhões de anos, e ela é perfeita, ela vai continuar sendo útil daqui 1 trilhão de anos. Então, não há motivo para Deus mexer nas suas leis. Ele governa o universo através das suas leis.
Então, não há razão para isso, né? Não teria lógica. Então, como ele diz aqui, ó, Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Nós paramos aqui. Então, vamos ao item 16. Ó, vocês vão perguntando aí, falando, tá? Ajudando. Admitido que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, evidentemente, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecida, tais leis já não seriam imutáveis. Então, as leis dele, para elas terem estabilidade, elas têm que ser imutáveis. Olha as nossas leis humanas, como elas geram instabilidade para nós, justamente porque todo dia tem uma lei nova, modificando uma lei anterior. Você pensa que uma coisa está valendo e ela não está mais. Recentemente, eu fui né, dar uma geral aqui nos meus livros, e aqui em casa tem muitos livros jurídicos, porque eu sou advogada, a Guta fez direito, o Jonatas e o Gabriel. Então, todo ano, nós temos que pegar muitos livros jurídicos e literalmente jogar no lixo. Porque se eles ficarem aqui disponíveis, pode fazer confusão. Nós podemos errar. Tem que jogar fora, no lixo. Então, isso, porque muda toda hora. Né? Se você pegar qualquer lei, e colocar lá no site, né, do Planalto, né, que chama, que ali é o site onde... Então, você vai ver aquela lei toda arriscada. Tem risco azul, tem risco preto. Cada risco daquele significa, se o risco é preto, que não está valendo mais, que já valeu em tal época, mas não vale mais. Veja, isso gera muita instabilidade jurídica no país, né? Muitas pessoas não querem vir investir no Brasil por conta disso. Mas não são só as leis brasileiras que mudam, as leis humanas mudam muito. Mas então, por isso, essa instabilidade, porque são mutáveis. Mas se Deus ficasse mexendo nas suas leis, elas não teriam a sua principal característica, que é ser imutável. Não pode mudar a lei de Deus. Porque senão nós não íamos ter segurança. Oi, Malvina. Malvina? Que confusão que seria na nossa mente. Que confusão, né? Porque já chega as do mundo, né? Que Sim. Quando você está acostumando com uma, já vem outra. Já vem outra. Quando você acha que vai pagar X de Deus, não, de Deus é sempre igual, é aquela de Deus e ponto. Isso que acha que ajuda a manter o equilíbrio da nossa cabeça. Exato. Você imagina se Deus resolvesse modificar a lei da gravidade. Hoje você põe isso aqui cai. Amanhã você vai derrubar, ele sobe. Como é que é isso? Né? Então, não é? A semente, ela sempre vai germinar nas mesmas condições, né? Isso. De temperatura, de pressão, disso, daquilo, outro, né? Elas têm a sua dormência e cada uma segue um ritmo de quebra de dormência, né? Que chama, exatamente. Né? Aí, o que o homem, às vezes, descobre? Como que quebra aquela dormência. Então, ele vai aprendendo, né? Que Deus também permite, e ele, então, cria
circunstâncias parecidas para, às vezes, quebrar a dormência de uma semente que está congelada, né? Por exemplo, nós temos lá no Polo Norte, tem um local lá que tem todas as sementes da Terra congeladas, para que se algum dia tenha uma guerra nuclear, tenha semente lá, né? E então, mas aí o homem aprendeu qual é aquela lei divina, e ele, então, ele interfere, e ele tem que saber interferir com sabedoria. Por isso que quando se fala, por exemplo, dessas questões da genética, né? O cuidado que se deve ter com isso, porque as pessoas começam a interferir demais nas leis de Deus. Por exemplo, o corpo biológico ele é formado seguindo padrões do perispírito, do espírito, inclusive o sexo, o gênero, né? O gênero. Se vai ser menino, se vai ser menina. Aí, hoje, os cientistas já conseguem alterar o sexo, escolher o sexo. Então, veja, você faz. Aí os pais não querem menina, querem menino. Entendeu? Mas o espírito que está escalado para vir é de uma menina. Entenderam? E precisa vir, é importante que venha, e a oportunidade é aquela, e aquele corpo que os pais irão gerar para aquela alma, eles vão lá e interfere, e então, ao invés de ser um corpo masculino, feminino, como seria naturalmente, se deixasse a lei fluir naturalmente, seria uma menina. Foi lá e interferiu para ser um corpo de menino. Só que o espírito tem um psiquismo de menina. Entenderam? Isso não tem como mudar. Ele tem experiências que ele vai vivenciar como mulher. É uma causa que pode gerar um problema para aquela alma, né? Isso é uma das coisas, né? Outra coisa também, lembra que eu falei? Antigamente, você só sabia o sexo do neném na hora que nascia, né? Não tinha ultrassom, não tinha nada. Hoje pode até escolher o sexo. Mas, com a ultrassonografia em 3D, assim que ocorre a fecundação, pouco depois já dá para saber inúmeras doenças da criança. E então, o número de abortos cresceu muito, porque se aquele feto ele vai nascer, por exemplo, com uma hidrocefalia, o pessoal já, né, muitas pessoas não deixam aquele embrião ir a termo. O médico fala, não, isso aí não vai passar dos 6 meses de gestação. Só que se for um espírito suicida, por exemplo, esses 6 meses de gestação são muito importantes, porque ele vai estar recompondo pelo espírito, sabe? Vai estar recompondo. Ele não conseguirá levar uma gravidez a termo, porque está com o perispírito dilacerado. Então, o corpo que ele vai gerar também é dilacerado, porque ele vai
absorver as energias do perispírito, né? Ou vai nascer, por exemplo, com alguma doença mental, e os pais ficam sabendo, e aí aborta. E a tal ponto isso chegou que já eu conheço vários casos, nós já até conversamos sobre isso aqui, de pessoas que fizeram abortos de filhos que viriam com defeito, e depois o outro filho veio sem nenhum defeito. E depois que nasceu, teve queda, teve isso, teve aquilo, enfim. Passou a ter a mesma dificuldade que teria aquele se não tivesse sido abortado. Por quê? Porque é o mesmo espírito. Ah, Márcia, mas você não falou que o perispírito que vai moldar o corpo? Sim, mas aí o que os espíritos fazem? Se é muito importante que aquela alma venha, eles bloqueiam as energias doentes do perispírito, bloqueiam, e ela não passa. Então, passam só as energias saudáveis. Então, o corpo fica perfeito. E depois, já na encarnação, acontecem as coisas. Então, todo o cuidado que nós temos que ter quando começamos a interferir nas leis de Deus, né? No clima, em tantas coisas que nós fazemos. Agora, mesmo, né? Nós sabemos que os homens, eles conseguem, muitas dessas queimadas que nós vemos, elas são produzidas à distância, com armas que nós nem imaginamos que existam. Armas de raio laser, sabe? Então, drones com componentes químicos que quando cai no chão, incendeia tudo, né? E isso é interferência da mente humana, né, no planeta. Mas as leis de Deus não. Então, por isso que nós não vamos pensar que Deus vai modificar. Aí Kardec continua, Kardec vai fazendo esse raciocínio, né? Filosófico. Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á, pelo menos, de reconhecer que só Ele, Deus, ó, isso aqui tudo tinha que estar com letra maiúscula, tá bom? Não está, porque, como eu expliquei para vocês, esse texto aqui, ele era em PDF, eu transformei ele em Word, e às vezes ele foi meio desconfigurado. De reconhecer que só Ele, Deus, dispõe desse poder. Só Deus. Sem se negar ao espírito do mal, à onipotência, não se pode admitir lhe seja dado desfazer a obra divina, operando de seu lado prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. Então, há quem diga, né, que o demônio, ele é super poderoso e ele consegue seduzir até os eleitos. Lembra que tem aquela passagem de Jesus no deserto, em que o espírito das trevas, né, que era o espírito que dominava o planeta, ele era o dono do planeta. A última coisa que ele queria era que Jesus começasse a implantação do reino, porque ele perderia o controle sobre a terra. E ele tenta seduzir, só que não consegue. Então, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. E ele não tinha esse poder. Lembra que Jesus falou? Que ele só servia ao Pai, né? No entanto, que ensinam, né, que o demônio tem poder para derrogar leis, né? Se Satanás tem o poder de sustar o curso das leis naturais, que são obras de Deus, sem a permissão de Deus,
Porque às vezes, gente, a pessoa fala assim, eu estou obsediado, tem um espírito. A pessoa cometeu suicídio por obsessão, né? Como que Deus permitiu isso, né? Porque o espírito sozinho não faria isso. O espírito sozinho não faria isso. É que Deus, ele utiliza os homens para fazer os homens progredir. Os homens progridem através uns dos outros. Então, às vezes, uma obsessão tem curso, não porque o espírito é poderoso, mas porque Deus entende que aquela expiação, que aquela provação, ela condiz com as necessidades daquela alma. Às vezes a pessoa já se lesionou tanto o seu psiquismo, o seu emocional, e aí ela já está enlouquecida mesmo. Então, um obsessor chega e ele é um gatilho. É um gatilho para que algo aconteça, não é? Então, mas ele não é determinante. Não é o espírito que é o determinante. Em última instância, quem decide é a própria pessoa. Então, por isso que essa mania que às vezes nós temos de colocar a culpa nos obsessores, né? O Deus obsessor, não é nada disso, né? A obsessão nos atinge, mas por que ela atinge? Porque nós temos a afinidade vibratória. Se não tivesse afinidade, não haveria obsessão. Não haveria. No entanto, quem está? Se Satanás está. Logo, então, o Satanás seria mais poderoso do que a divindade. Se ele fosse mais poderoso do que a divindade, logo Deus não possui a onipotência. A onipotência significa a maior potência, o maior poder, a potência única. Ele congrega a maior força do universo. Então, se existia um ser mais poderoso do que Deus, então esse ser que é Deus. E se, como pretendem, delega poderes a Satanás, delegar poderes é pegar os próprios poderes e falar, tá vendo esse meu poder? Você pode usar. É igual quando você passa uma procuração para uma pessoa. Você que tinha que ir lá no cartório e assinar, mas você não vai poder ir, você vai estar viajando. Então, você passa um poder para ela ir lá e fazer em seu nome. Isso chama-se delegar poderes. Então, se Deus delega poderes a Satanás, para mais facilmente induzir os homens ao mal, o que faltaria a Deus? Porque aí, então, Deus é onipotente, tem todo o poder. Ele pode falar assim, Satanás, já que tu é ruim mesmo, vamos fazer assim. Eu vou te dar um poder aí e você vai induzir os homens ao mal. De forma absoluta. Né? Mesmo aqueles que não tenham afinidades com você. Sabe? Você vai induzi-los ao mal. O que queria faltar a esse Deus? Faltaria a ele a soberana bondade. E então ele não seria Deus. Porque Deus é onipotente, onipresente, soberanamente bom e soberanamente justo.
Em ambos os casos, a negação de um dos atributos, sem os quais Deus não seria Deus. Então, olha que raciocínio perfeito de filosofia do Kardec, né? Porque nós não sabemos o que é Deus. Sabemos que ele é uma inteligência suprema, máxima. E é a causa primária de todas as coisas. É tudo que acontece, se nós formos remontando as causas e chegarmos lá na causa primária, nós vamos encontrar Deus. Deus. Por isso que a verdadeira filosofia, a verdadeira, ela encontra Deus. Ela não tem como não encontrar Deus. Porque ela tem que chegar numa causa cáusica, que chama, uma causa primária, uma causa primeira. Então nós não sabemos o que ele é, mas nós sabemos quais atributos Deus precisa ter para ser Deus. Senão não é Deus. Então, poder absoluto, bondade soberana, justiça soberana, né? Então, daí vem a igreja distinguir os bons milagres que procedem de Deus dos maus milagres que procedem de Satanás, né? Muita coisa assim, por exemplo, do espiritismo, eles dizem que quem produziu aquilo foi o demônio, mas o demônio produziu uma coisa boa, ele curou uma pessoa. E aí? Não, mas esse milagre aí foi um milagre mau. Isso aí foi o demônio. Mas como diferenciá-los, né? Como diferenciar um milagre bom do milagre mau? Seja satânico ou divino um milagre, haverá sempre uma derrogação de leis emanadas unicamente de Deus. Se um indivíduo é curado por suposto milagre, quer seja Deus quem o opere, quer Satanás, não deixará por isso de ter havido a cura. Forçoso se torna fazer pobríssima ideia da inteligência humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Impossível aceitar isso. Que o Satanás pudesse fazer algo bom, derrogando lei de Deus, né? Curar um câncer. Aparentemente, aquilo era incurável, mas o que aconteceu ali? Que magnetismo foi usado, né? Por isso que para Deus nada é impossível, mas é por quê? Porque assim como nós vamos descobrindo as leis que regem determinados fenômenos, o homem vai descobrindo, e ele vai interferindo, existem possibilidades imensas também de cura, de tanta coisa que nós não temos ideia ainda, e que Deus pode se valer, né, para nos ajudar, ou para mudar o curso de alguma aprovação, né? Por isso que existe o materialismo. Muitos materialistas são materialistas porque eles não aceitam a ideia de Satanás e nem a ideia de que possam ocorrer milagres, derrogação de leis naturais. Aí o cientista não conhece, não aprofunda, não conhece o espiritismo, ele então se torna materialista. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, milagrosos, há de se concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais, de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência. Ué, hoje você está com dor de cabeça, você não vai lá e não toma um remédio, passa a dor de cabeça? A pessoa não está com insônia, ela vai lá, toma um remédio e ela não dorme? Antigamente não tinha isso, agora tem. Isso é um milagre? Não. Isso é inteligência que foi usada para resolver uma questão, né? Então,
aquilo que vai nos parecer, então, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos científicos de que disponham, para o bem ou para o mal, conforme neles preponderem a bondade ou a perversidade. Valendo-se do saber que haja adquirido, pode um ser perverso fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes, mas quando tais efeitos dão em resultado um bem qualquer, fora ilógico atribuir-se-lhes uma origem diabólica. XVII. Mas a religião, dizem, se apoia em fatos que nem explicados nem explicáveis são. Alguns dizem isso, né? Que uma das bases da religião é justamente os milagres. Por isso, gente, que cada vez tem menos santo na Igreja Católica. Porque cada vez acontece menos milagres, porque os milagres cada vez mais estão sendo explicados por leis naturais. Aí vai acabando o santo. Aí o que acontece? As pessoas estão sendo santificadas por atitudes. Olha que legal. Não é que ela fez um milagre. Tem uma santa, Edith Stein. Ela foi uma filósofa judia. E ela se tornou uma freira. Ela gostava de ler os textos de Santa Teresa d'Ávila, sabe? E ela, então, só que ela era judia, e aí começa a perseguição aos judeus. E ela, com várias outras freiras, elas foram presas, né, naqueles locais horríveis, né? E ela foi levada à câmara de gás. Ela morreu na câmara de gás. Só que como que ela morreu, né, na câmara de gás? Muitos iam gritando, chorando, esbravejando, com medo, desesperado, que é extremamente natural. Imagine, né? Você está num campo de concentração, você não é gente mais com número. E eu fico horrorizada de ver, hoje em dia, ainda existia essa perseguição ao povo judeu. É algo assim que não entra na minha cabeça. De jeito nenhum. E tem muito a ver com essa linguagem woke, sabe? Então, ela foi canonizada pela igreja pela forma como ela entrou na câmara de gás, com altivez, pela atitude dela. Foi a atitude dela, ela não fez nenhum milagre. Mas foi a altivez, assim, a fé. Ela demonstrou uma fé imensa. E aí ela foi considerada santa. Cada vez mais os santos estão sendo considerados santos em função da sua vida, né? Das suas, da maneira como eles suportam as suas provações. Então, ele diz assim, ó, inexplicáveis, né? Alguns fatos. Inexplicáveis. É questão muito outra, né? Uma coisa é ser impossível, outra coisa é ser inexplicável. Que sabe o homem das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhe reserva? Quem poderia imaginar falar no telefone celular há pouquíssimos anos? Quem poderia imaginar? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contestação possível, já pertencente ao domínio da lei universal, não vemos reproduzirem-se hoje, sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo,
os êxtases, as visões, as aparições, as percepções à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível, fenômenos esses conhecidos desde tempos imemoráveis, desde o Egito antigo, né? Tinha lá as pitonisas, sacerdotisas, tidos outrora por maravilhosos e que presentemente se demonstra pertencerem à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei constitutiva dos seres, lei natural. Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais, como, porém, outros análogos, parecidos, e ainda mais maravilhosos, que se encontram em todas as religiões pagãs da antiguidade. O paganismo é uma religião, eram religiões muito belas, cheias de mitos e de histórias, né, que derivavam dessa relação com o mundo espiritual, que eles entendiam como sendo deuses, mas eram espíritos, né? O Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo. Conversavam com Deus, Deus da guerra, Deus, né? Enfim. Então, mas hoje, né? Tudo isso o Espiritismo já explica. Se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se saberia dizer qual a que deve prevalecer, ou seja, todas as religiões estão repletas de narrações de fatos miraculosos. Não é? Mulher que não podia engravidar, já estava na menopausa e fica grávida, e assim vai, né? Tá certo? Então, nós vamos parando por aqui. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o sobrenatural e as religiões. Tá bom, meus amores? Oi, Magna. Fala, amor. Meus amores, eu vou precisar sair, tá bom? É que meu irmão chegou aqui. Tá, pode sair, nós já terminamos. Beijo. Beijo.